Olha que boa notícia! Os Estados Unidos devem anunciar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas nos próximos dias, né? Você sabe, há uma disputa em relação à designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. O Trump chegou a dar a chance para o Lula para declarar essas organizações como terroristas no Brasil primeiro, para não ficar feio para o Brasil no momento que os Estados Unidos declarassem que elas são organizações terroristas, mas como eu falei para vocês, o pessoal estava falando assim, não, porque o Brasil não deve declarar ela como organizações terroristas, porque isso pode gerar impactos dos Estados Unidos para o Brasil. Não, meu amigo, o impacto dos Estados Unidos para o Brasil é quando os Estados Unidos decreta que aquela organização é terrorista. Você decretar antes significa que você sabe do problema, que você está trabalhando para resolver o problema, né? Agora, o Trump vai fazer exatamente isso, e o Lula não pode nem dizer que não, é verdade, a gente está trabalhando nisso, né? Vai ficar mais feio ainda para o Lula. E segundo o Paulo Figueiredo, isso aqui é só o começo. Vamos entender esse caso aqui, porque o que muda de fato com o Comando Vermelho e o PCC sendo declarados organizações terroristas? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Cavalo Ancap, Mr. Lambda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Mariana Sanches, que vocês sabem, é alguém que tem contatos na Casa Branca, que sabe do que está acontecendo, coloca aqui, ó, exclusivo, reportagem, Estados Unidos devem anunciar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas nos próximos dias. Governo do presidente norte-americano Donald Trump deve anunciar nos próximos dias que as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital serão designadas como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos. Então, lembra, essa é a confusão que o pessoal faz. Ah, não, mas o Brasil não decretou. Não, não interessa o Brasil, meu amigo. O Brasil decretar que elas são organizações terroristas seria uma coisa positiva, porque mostra que o Brasil está correndo atrás. Realmente são organizações terroristas, matam pessoas, cometem crimes, né? Agora, os Estados Unidos é quem decide isso. O Trump decide se é organização terrorista ou não. O Trump deu uma dica para o Lula. Olha só, declara vocês primeiro que são organizações terroristas para não ficar feio para vocês. Eu vou decretar. Né? Mas o Lula, é lógico, o Lula ama todo mundo do PCC e do Comando Vermelho. O Lula ama qualquer bandido que tem. Tem um bandido no mundo, o Lula ama esse bandido, né? Então tá aqui, ó. A documentação em relação aos dois grupos foi finalizada no Departamento de Estado há alguns dias. Passou por uma série de outras agências que deram ok ao material e segue o mesmo formato que já foi feito para a gestão Trump em relação a outras quadrilhas da América Latina, como o Cartel Jalisco, que recentemente deu uma confusão lá no México, porque o líder do Cartel Jalisco foi eliminado pela polícia do próprio México, mas com a ajuda do FBI, né? E o Trem de Aragua da Venezuela. Depois de sair da mesa do secretário de Estado Marco Rubio, o material deve ser entregue ao Congresso e finalmente publicado no Registro Oficial Federal, o que deve levar aproximadamente mais 2 semanas. A informação foi confirmada ao UOL por diferentes fontes dentro ou próximas à administração Trump. A reportagem apurou ainda que o chanceler Mauro Vieira soube do avanço do tema em Washington e tem tentado conversar com sua contraparte, o Marco Rubio, desde ontem. O Marco Rubio está ocupado, o Mauro Vieira, o Marco Rubio tem coisa séria para tratar lá, que é o caso do Irã e coisa e tal, que aliás, o seu chefinho aí, o Lula, né, fica falando, ai, tadinho do meu Ayatollah, o meu Ayatollah terrorista, tem que deixar ele matar os cidadãos do Irã, não pode tirar o Ayatollah não, porque tadinho, ele está matando os cidadãos do Irã, mas não pode mexer nele, né? É exatamente essa idiotice que fala o Lula, né? A designação de um cartel como organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado congela ativos de seus integrantes nos Estados Unidos, impede acesso desses grupos ao sistema financeiro do país e barra o fornecimento de apoio material, como armas por entes norte-americanos, a qualquer pessoa ou órgão de governo que seja identificado como ligado a esses cartéis, tá? Isso pode gerar retaliação também ao governo brasileiro, tá? Mas só caso seja comprovado que a pessoa é ligada ao cartel, né? Além disso, impõe restrições à imigração aos Estados Unidos aos associados às quadrilhas. Então, evidentemente, qualquer um associado ao Comando Vermelho e ao PCC não entra mais nos Estados Unidos. E aumenta os riscos legais para empresas que operam nas regiões afetadas. Elas passam a estar sujeitas às sanções do Tesouro dos Estados Unidos, o OFAC, na sigla em inglês, que tem emitido alertas às empresas quanto ao risco aumentado de fazer negócios em países como o México, onde operam cartéis designados como terroristas, né?
Então, de novo, é o que o pessoal está falando, não que a gente não... vai acontecer com o Brasil também. As empresas americanas que querem fazer negócio no Brasil vão ser alertadas pelo governo americano que, olha só, tem que tomar cuidado, tem cartel lá, tem organização terrorista, né? E a verdade é que tem, o PCC e o Comando Vermelho fazem apoio ao Hezbollah, fazem apoio a outros grupos terroristas por aí, então tem mesmo que fazer isso. Lembra? O pessoal ficava falando isso, não, porque o Brasil não pode decretar que essas organizações sejam terroristas, porque no final das contas vai prejudicar o Brasil. Que burrice, não tem nada a ver, não é o Brasil que decreta que prejudica, é quando os Estados Unidos decreta que prejudica as empresas no Brasil. De fato, vai ser prejudicado o Brasil com essa decisão do Trump, tá? Vai ser prejudicado porque vai ter menos investimento americano por aqui. Mas se o idiota do Lula tivesse ele decretado que essas organizações são terroristas, como já decretou o Milei, como já decretou o cara do Paraguai, como já decretou um monte de países decentes aqui na América Latina, se o Lula tivesse decretado também, pelo menos mostraria para os Estados Unidos que a gente está batalhando contra isso. A gente está, não, estamos tentando destruir o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, né? Só que o Lula jamais faria isso, porque ele é amigo desse pessoal todo, né? Todo o governo Lula é apoiado no primeiro comando da capital e no Comando Vermelho, né? É todo mundo amiguinho da, entre aspas, revolução comunista do Fidel Castro. É a ideia do Fidel Castro de novo na cabeça desse pessoal comunista de cabeça branca, achando que estava, não, que vamos fazer a revolução com os grupos terroristas e os narcotraficantes e não sei o que lá. Tinha até o Narcos lá, né, que mostrava a vida do Pablo Escobar, lá do cartel de Medellín, né, e ele falava, não, que a gente tem associação com esses grupos esquerdistas, né, porque é benefício mútuo, né, os traficantes têm dinheiro, os esquerdistas têm contato com Cuba e com a Rússia para ter armas e coisa e tal, e pronto, né, faz a ligação das coisas, né. Aqui, ó, Trump também já fez ameaças explícitas de ataques militares contra cartéis no território do México, por exemplo. Na verdade, teve esse encontro aqui, ó. Trump faz reunião de cúpula com líderes da América Latina no sábado, dia 7. Eu falei sobre esse encontro, né? Teve um encontro grande lá na região de Miami, na verdade é em Doral, é uma cidade, próximo, é do lado de Miami, tá? Mas é justamente esse encontro com líderes da América Latina para estabelecer uma política de Shield America, ou seja, escudo da América, para evitar, para combater o terrorismo na América como um todo, tá? Na América Latina, inclusive, né? Batizado de Escudo das Américas, a Casa Branca diz que países consistem com seus mais fortes aliados com os mesmos ideais do hemisfério, né? E promove a liberdade, a segurança e a prosperidade da região. Essa coalizão histórica de nações trabalhará em conjunto para promover estratégias que impeçam a interferência estrangeira no nosso hemisfério, da China principalmente, as gangues e cartéis criminosos e narcoterroristas e a imigração ilegal em massa, né? Ou seja, isso é o que o Trump está falando. A lista de presença inclui figuras da direita e da extrema direita do pessoal do Globo, que é, na verdade, a direita moderada, né? Aqui, ó, Javier Milei da Argentina, Bukele de Salvador, Cast do Chile e vários outros, né? Também a esquerda não foi convidada por motivos óbvios. O pessoal sabe que esse pessoal é ligado ao crime, então não teria interesse de participar, né? E então nesse encontro aqui, o Trump deixou claro que ele quer fazer acordos com os países para fazer ações nesses países contra os cartéis de drogas. Inclusive já fez no México, né, no caso lá do cartel Jalisco, o Jalisco, né? E já fez no Equador também, já teve um monte de ação no Equador do Trump, de comum acordo com o governo do Equador. Mas o Trump deixou claro que ele vai fazer essas ações independente do governo. Ou seja, se os governos da América Latina, se o Lula falar, não pode matar meus traficantes aqui são sagrados, eles ajudam eu a ganhar a eleição. Não, o Trump não está nem aí, vai lá e vai atacar do mesmo jeito, né? Então tá aqui, ó. Vai decretar o CV, né, o Comando Vermelho, e o PCC como organizações terroristas nos Estados Unidos. Isso vai dar coisa aqui, tá? Esse assunto vinha sendo tocado há meses por diferentes funcionários do governo americano, né? O Christopher Landau, o Ricardo Pitta e várias outras pessoas. O Ricardo Pitta esteve aqui no Brasil para convencer o governo Lula. Lula, é melhor, fica mais bonito se vocês decretarem também que eles são organizações terroristas. Aí os Estados Unidos decretam e fica tudo certo. Né? Mostra que nós estamos na mesma página, estamos trabalhando juntos para eliminar terroristas. Né? Mas o Lula não quer isso. O Lula ama terrorista, o Lula adora um bandido, cara. O Lula ama tudo quanto é bandido, ditador, violento, estuprador de mulher, matador de criança. O Lula ama esses bandidos todos, né?
E aí, ou seja, o combate ao tráfico de drogas na América Latina é tema prioritário para a administração Trump e foi assunto de um encontro liderado pelo presidente americano junto a países da direita, é esse encontro que a gente falou aqui, né? Aí, olha só, o Paulo Figueiredo coloca aqui, ó, atenção, urgente, o Trump dá um baque muito forte no Lula e vai designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então o Mauro Vieira, ai não, por favor, protege meus bandidos, não pode bater nos meus bandidos, né? Entenda a seriedade do que está acontecendo. O Lula perdeu meses fazendo lobby em Washington em favor dessas organizações criminosas, né, tentando colocar propostas que não, a gente vai combater, mas com carinho. Tem que bater nos bandidos com carinho, passar paninho na cabeça do bandido. Ai, ele foi roubar um celular para comprar cervejinha, né? Aqui, ó, mas ontem parece que o encontro, depois do encontro do Escudo das Américas, com esforço do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, uma decisão foi tomada. O Lula e o Partido dos Trabalhadores perderam. O Partido dos Traficantes, como ele coloca aqui, perdeu, né? E agora, quem gostaria de ver um tomahawk na cara de um traficante do CV, né? Seria legal, né? Agora, olha só aqui, ó. Essa não será a única surpresa da semana. Não sei o que o Paulo Figueiredo está falando. Pode ser que tenha mais surpresas essa semana, né? E uma outra coisa curiosa nessa história toda é que lembra do encontro do Lula com o Trump? O Lula falou, não, que eu vou me encontrar com o Trump em março, vou lá em março encontrar com o Trump, vou conversar com ele, agora é meu parceiro, camarada, deu química, petroquímica, química nuclear, deu um monte de química com o Trump, vamos conversar e não sei o que lá e coisa e tal. Só que parece que o Lula medrou, hein? O Lula peidou para trás. Olha só, após a primeira semana de março, o encontro de Lula com Trump segue sem previsão. Dizem que o Lula está chateado com a invasão do Irã. Não, que o Trump está matando meus ayatollah, não pode matar os ayatollah. Vai ficar mais chateado ainda com o Comando Vermelho e PCC entrando como organizações terroristas, né? Lindo de ver isso daqui e lindo de ver que o Lula se fudeu completamente, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.